Olá, começa agora o programa Economia, um espaço voltado para você conhecer as novidades do mercado e os novos caminhos ligados à sustentabilidade e à diversidade. Hoje vamos entrevistar a diretora do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, Darla Lopes, que fala com a gente sobre o projeto Dinheiro Mais Sustentabilidade, que tem o objetivo de promover a educação financeira por meio de pilares como conhecimento, consciência, harmonia, riqueza e felicidade. A economia já começou. Darla, seja bem-vinda aqui ao programa. E nós temos aqui um desafio lançado pelo IBF, né, que é Dinheiro Mais Sustentabilidade, em um momento como esse, pós-pandemia, em que as pessoas estão tentando se reestruturar. Como é que vai ser o trabalho desse projeto? Então, Neila, tudo bem? De fato, você traz aqui uma temática super pertinente, né? Nós ainda estamos nos acostumando, nos habituando a esse momento pós-pandemia, e o IBF, como um instituto que congrega executivos de finanças, sentiu essa necessidade, né, de trazer para si de uma forma mais enfática, né? Sempre nós tratamos essa temática de educação financeira e finanças pessoais, mas agora nós queremos trabalhar isso de uma forma mais enfática, de uma forma também mais geral, inclusiva e trazendo a sustentabilidade para próximo de nós, né, e levando essa temática para a sociedade através de algumas ações. Então, como você me perguntou como se dará, nós vamos levar essa temática tanto para adultos e para crianças, através de eventos, através de e-books, através de mentorias, através de podcasts, levando muito conhecimento. O programa, nós decidimos, né, fazer esse programa através de 5 pilares. E aí ficou bem interessante, porque nós fizemos essa alusão ao nosso poder, né, que está nas nossas mãos aqui, 5 pilares, transformar essa nossa vida financeira, que nós já viemos aí de uma falta de educação financeira geral, né? Então, esses pilares são conhecimento, consciência, harmonia, riqueza e felicidade. Olha, o problema é a riqueza, né? Não, a solução. A solução. Bom, vamos começar pelo conhecimento, né? Sim. O conhecimento vocês pretendem repassar, a educação financeira também está sendo posto nas escolas. Como é que vai ser esse trabalho de gerar conhecimento? Então, nós observamos que algo que afasta as pessoas, né, de quererem trazer essa temática para si, para os lares, né, de se organizarem financeiramente, é o medo do desconhecido. Então, quando a gente começa a conhecer, a estudar, a ter acesso de uma forma lúdica e sustentável a essa temática, é mais possível que isso funcione, né? Então, nós vamos fazer isso através de divulgação de cards, né, através das nossas redes sociais, sobre essas temáticas, sobre orçamento, sobre decisão, sobre desejo, sobre necessidade, sobre investimento, né? Além disso, como eu já havia mencionado, né, através de podcasts, né, falando um pouco sobre como trazer essa sustentabilidade para a nossa vida, né, através principalmente da motivação. Como que eu torno esse planejamento sustentável se eu não tenho uma motivação? Então, nós vamos trazer esses conhecimentos, isso para pessoas adultas, né, digamos assim, e para as crianças. Em 2017, nós lançamos a Cartilha de Educação Financeira Infantil, que passou por uma atualização, trazendo todas essas novidades mais tecnológicas do Banco Central, a exemplo do Pix, a exemplo do Open Bank, e também não paramos por aí, né? Não trouxemos apenas a parte tecnológica, mas a parte comportamental também para essa nova cartilha, né? Trazendo os 5 R's da sustentabilidade, reciclar, repensar. Então, nós estamos trazendo uma gama de conhecimento para as famílias e para as pessoas. Quando você fala isso, você chama a consciência, né? Repensar, né? E o consumo é uma questão muito forte quando se pensa em sustentabilidade, né? Porque ele está sendo apontado como o principal problema aliás, o principal desafio à sustentabilidade, seja ela financeira ou ambiental, né? Como seria esse consumo consciente? Então, Neila, quando a gente trouxe essa palavrinha, né,
dinheiro mais sustentabilidade, nós conectamos, fizemos questão de conectar aí com as ODS, né? Com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, com o Pacto Global, e aí a gente conecta muito aí com algumas ODS, a principal delas, saúde e bem-estar, né? E quando a gente fala de consumo, me remete muito a duas ciências que eu tenho estado muito próxima, né? Que é a economia comportamental, a psicologia econômica, né? Onde a gente estuda um pouquinho sobre ancestralidade, sobre como o nosso cérebro reage frente às situações. E pensando nisso, fica muito claro, né, que o ser humano, ele quer o tempo inteiro maximizar a satisfação, né, e se afastar da dor e do sofrimento. E não ter o que eu quero, na hora que eu quero, é uma dor. Então, por isso mesmo, nós somos muito imediatistas. Então, aí chega essa questão do consumo consciente, né? Como tratar esse imediatismo, né? Então, Daniel Kahneman, que é o pai da psicologia econômica, no seu livro Rápido, Devagar, ele fala de duas formas de tomar decisões, que é a forma automática e a reflexiva. E a gente costuma tomar as decisões financeiras considerando muito a forma automática, quer dizer, é rápida, a gente não pensa, né? Então, o grande desafio, eu observo, Neila, é que nós precisamos migrar aí essa forma de pensar sobre as decisões financeiras para o reflexivo. Então, pensar um pouco antes, respirar, né? Esperar um pouco. E aí eu tenho na verdade, nós do Comitê IBEF Dinheiro Mais Sustentabilidade, a gente traz 3 perguntinhas básicas, que isso vai estar nos cards que a gente vai soltar aí, ensinando as pessoas a como ter essa relação mais saudável com o dinheiro. A gente faz a primeira perguntinha, né? Eu preciso disso? Aí geralmente você se sabota e mesmo não precisando, você responde sim, preciso. Aí, então tá, vamos para a próxima perguntinha, né? Tem que ser agora? Aí às vezes você já pondera, não, eu posso esperar um pouco, né? Aí você... E a terceira perguntinha fatídica é, eu tenho dinheiro para pagar? Cabe no meu orçamento, né? Então, te faz pelo menos parar um pouco, né? Porque as pessoas vai lá, compra, passa o cartão, às vezes, hoje você não precisa nem do cartão físico, né, Neila? Você só aproxima o celular, né? Porque já tem um cartão online. Então, é realmente uma questão muito delicada, né? É muito fácil, né, É uma gastar. facilidade muito grande, né? Então, como eu trago aquela questão da ancestralidade que eu trouxe, quer dizer, eu quero maximizar a satisfação o tempo inteiro, né? Então, eu aproveito que eu já estou ali com o cartão, facilmente, é só dar um clique, eu compro, né? As vendas na internet cresceram absurdamente, né? Então, elas, na verdade, requer muito menos da nossa consciência. Então, é um desafio. Então, o IBEF está aí, o nosso projeto está aí para convidar as famílias e a população a estarem mais presentes. E se tá fácil gastar, muito difícil conseguir dinheiro, né? Então... Muito mais desafiador. E nesse novo momento, Darla, existe uma diferença maior entre emprego e trabalho, né? Emprego cada vez mais difícil, embora tenha melhorado alguns indicadores, e o trabalho cada vez mais precarizado, né? Então, isso gera também uma dor maior na hora de consumir. É fácil e, ao mesmo tempo, difícil isso. É uma equação difícil de fechar, né? Mas existe algum caminho que a gente pode melhorar, inclusive nessa formação de renda? Então, a formação de renda, né? Quando a gente trabalha essa parte mais que eu chamei no começo de fatídica, né? Que é o orçamento, de saber exatamente quanto é que eu ganho, quanto eu gasto, né? Qual o resultado disso. Então, basicamente, o orçamento é o resultado de receita menos despesa, né? Se dá negativo, eu estou deficitário, então eu estou devendo, estou inadimplente. Hoje nós temos aí 70 milhões de inadimplentes, isso é muito sério, né? Então, se dá zero, eu estou o quê? Estagnado. Se sobra, é porque eu estou superavitário. Então, quando você pergunta aí essa questão da renda, a gente sempre, quando traz essa equação, geralmente as pessoas pensam muito em apenas um lado aí desse orçamento, que é o quê? Economizar, né? Então, quando eu intensifico o olhar sobre uma dessas grandes contas, né, sobre essa grande variável da despesa, eu consigo melhorar um pouco aqui o meu resultado. Mas concorda comigo que eu preciso
colocar esforços nas duas variáveis. Então, como você mencionou aqui, a receita também é muito importante, né? E tem uma grande diferença aí de trabalho para emprego, né? A pandemia nos convidou muito, trouxe um desafio de sermos mais criativos. E o brasileiro, ele é muito criativo, esse é um aspecto positivo do brasileiro. Então, muitas pessoas começaram a empreender muito informalmente, e isso gerou uma série de trabalhos, né? E que agora eu observo um movimento diferente em relação a isso, né? Esses trabalhos estão migrando para microempregos, nanoempregos, né? Que são os nanoempreendedores, os microempreendedores. O Pix vem ajudando, né? O movimento desses empreendedores, e eu sou muito otimista em relação a isso, né? Considerando aí a criatividade do brasileiro, os programas governamentais, as políticas governamentais que não são as melhores, mas vem tentando melhorar, né? Então, nesse aspecto eu sou bem positiva. Quando você fala que as políticas governamentais não são as melhores, no que você está se referindo? Por exemplo, eu estou me referindo aí ao programa do governo que é o Desenrola, né? A gente falou bastante do Desenrola, eu até dei algumas entrevistas, achei o programa interessante, com taxas interessantes para que as pessoas saiam do endividamento. Mas me pareceu mais um programa que está preocupado realmente em colocar essas pessoas de novo no sistema de crédito, digamos assim, com crédito aberto, para usarem de novo o crédito. No texto do programa, falava que tinha uma pauta de educação financeira, mas eu não cheguei a visualizar essa pauta. Então, de que adianta? Eu tiro a pessoa do endividamento, coloco ela de novo com crédito aberto, ela vai se endividar de novo. Então, será uma resposta momentânea, né? Então, nós, como instituto, né, de finanças, de executivos de finanças, vamos fazer a nossa parte, né? Levando a educação financeira para as famílias. E quando eu falo de política, é isso, esse exemplo, né? Eu acredito que falta um foco maior das políticas governamentais para a educação financeira. Claro que existem N's políticas, né? Eu acho que Educar Valor, algo assim, que é do governo federal. Maravilhoso o programa. Nesse aspecto, eu já considero que é muito efetivo, mas alguns pontos eu considero que precisam melhorar. Darla, quando a gente fala de endividamento, a gente fala de várias questões, né? Uma delas é a nossa miséria. Nós temos um país em que pessoas passam fome, uma massa de trabalhadores que perderam o pouco que tinha e que hoje estão numa situação muito difícil. Falamos também de uma questão de falta de conhecimento. E falamos também de uma, como é que eu posso dizer, de uma situação de vulnerabilidade do trabalho, do emprego e das famílias, né? Muitas perderam sua sustentação, perderam pessoas que eram provedoras, né, da casa. Então, não é um momento também de buscar novas ferramentas de apoio a essas pessoas? Porque é difícil organizar orçamento, só receita e despesa, quando você perde receita, né, e a população fica com a despesa já contratada, né? Sim, certamente, né? Políticas de geração de emprego, como eu havia mencionado, a gente conversou um pouquinho aqui antes, né? Os últimos dados que eu tinha acessado é de que, pelo menos aqui no Ceará, né, os índices de empregabilidade tinham aumentado, né? O desemprego diminuiu. Então, isso daí já gera uma parcela da população com renda, o que faz melhorar a economia, pelo menos local, né? A gente vê aí esforços do nosso governo, da prefeitura, trabalhando para isso. Como eu mencionei, eu sou uma economista muito otimista. Que bom, né? Que bom, acredito que isso seja bom também. Um otimista responsável, obviamente. Procuro sempre estar vendo os indicadores, vendo o que está acontecendo e também crítica, né? Acabei de fazer uma crítica aqui, mas enfim, eu considero que unindo esses esforços dessas políticas efetivas, né, para que tenham realmente empregos e não trabalhos
junto com a criatividade do nosso povo, da nossa gente, acho que a gente tende sim a melhorar, a crescer, inclusive também considerando, né, os esforços dos institutos, a exemplo do próprio IBEF, que está aí junto com a prefeitura, junto com o governo, junto com as instituições privadas, levando esse conhecimento. Eu acredito que nós tendemos aí a melhorar. Nós falamos de conhecimento, falamos de consciência. Eu queria que você falasse harmonia. Então, harmonia. Esse é um desafio grande. É um desafio grande, mas estamos aqui para vencer os desafios. Então, depois que eu já tenho acesso a conhecimento, né, que eu trago uma certa presença e consciência para as minhas decisões, para as relações financeiras, né, então, basicamente, eu já estou sendo levado a um ambiente mais harmônico, concorda comigo? Sim. Então, na verdade, é meio que um caminho, uma trilha, né? Digamos assim, uma trilha. Né? Se eu venho de um conhecimento, trago presença e consciência, eu já me sinto uma pessoa mais harmoniosa. Né? E daí a gente entra na riqueza, né? A riqueza que é a palavra meio que chave aqui. Quando a gente... um sonho, né? Muita gente apostando na Loto Fácil para tentar conseguir chegar nesse patamar. E quando a gente fala de riqueza, sabe, Neila, a gente não está falando só da material, né? Aqui nós trazemos também a riqueza não material, né? Como eu me enxergo, né, como pessoa, como família, como agente financeiro, atuante aqui nesse sistema financeiro nacional, não só como pontual, né? Como a minha casa, a minha família, mas eu estou ali e eu preciso me relacionar com tudo isso, com outras pessoas, com instituições, com o meio ambiente, por isso mesmo, IBEF Dinheiro Mais Sustentabilidade. Né? Então, eu preciso ter um olhar mais amplo. Então, a riqueza aqui vem muito de possibilitar, né, meios para que as pessoas busquem e cheguem nessa riqueza que não é só material, mas que é muito importante. A material, como a gente já vem falando, emprego, renda, dinheiro, sair da miséria. Darla, o presidente Lula esteve aqui no lançamento do Crédito Amigo e teve um discurso muito impactante, falando, todo mundo quer um carrinho, todo mundo quer viajar nas férias, todo mundo quer comida boa, e ele tem razão, todo mundo quer isso. Mas chegar a isso, diante de tudo que passamos, do desafio histórico desse país, né, que tem uma educação muito baixa ainda, né, tem uma população ainda muito desassistida, com inteligência artificial, não vou te pedir a fórmula, tá? Não vou jogar isso para você, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse desejo, porque isso não é riqueza, né? Isso seria um básico. Uhum. Um desafio muito grande e uma frustração muito grande também para as pessoas, né? Quanto tempo elas vão levar para fazer uma viagem, para conseguir um carro, para conseguir a casa própria, né? Para conseguir frequentar o restaurante que elas têm vontade de ir, né? É preciso muito mais planejamento, muito mais resiliência nesse momento? Então, te ouvindo falar, me veio muito a palavra determinação. Né? Eu percebo a persistência, a determinação, um planejamento não só financeiro, porque quando a gente fala de vida, de sonho, né? A gente não está falando só do financeiro. Então, eu preciso ter um plano de vida. Né? Então, eu preciso saber, ok, onde eu quero chegar. Para eu chegar onde eu quero chegar, para eu chegar no meu carro tão sonhado, para eu chegar na minha casa tão sonhada, eu vou precisar de um planejamento, de persistência, né? Eu vou precisar saber o que eu vou fazer da minha carreira, né? Eu preciso estudar, eu estou lá na minha escola pública, então eu estou aqui numa escola pública, então para eu talvez conseguir o que eu quero, eu preciso me esforçar para estar numa escola de tempo integral, para estar numa escola que me ensine um ofício, para passar numa faculdade, para fazer um curso técnico. Então, essa visão, né, é o que nós queremos trazer quando a gente atua com a cartilha de educação financeira infantil. Porque lá na cartilha, Neila, nós como Instituto de Finanças, nós nos sentimos meio que, além de motivados, nós temos a obrigação de levar isso para a sociedade, né? Esse trabalho pro bono,
tá? Um pouquinho do que a gente conhece, um pouquinho do que a gente sabe, do que a gente já tem, né? Então, através da cartilha, né, lá nós temos 4 capítulos, né? Na cartilha a gente fala, eu costumo dizer que estrategicamente, eu coloquei o último capítulo no final, óbvio no final, mas era para ser o primeiro. Mas como nós somos extremamente materialistas, e não está tão errado, mas a gente precisa saber medir um pouco aí o material do não material, da importância, né? Eu coloquei gratidão no final, agradecer e doar, mas era para ser o primeiro. Talvez se eu tivesse colocado o primeiro capítulo, as pessoas não valorizassem, então eu coloquei para o final. Mas começar pensando sobre agradecer e doar o que é possível hoje. Agradecer o que é possível hoje, saber o que é a doação, né? Que a doação não é só a física, não é só dinheiro, eu posso doar meu tempo, eu posso doar um livro, eu posso doar uma roupa que eu não uso mais, então colocar isso já na mente das crianças. A gratidão antecipada, agradecer o que eu nem tenho, que não deixa de ser uma fé, né? E o brasileiro precisa ter muita fé, né? Muita fé. Então já casa aí com a sua pergunta, né? De ter essa determinação, essa motivação, mesmo com tanto desafio. E aí lá no primeiro capítulo, eu comecei pelo final, a gente fala sobre conhecer o dinheiro. Então eu vou entender a história do dinheiro, eu vou entender os tipos de moeda, a moeda de qual país. Então eu já levo aquela criança que está em situação de vulnerabilidade a entender que não existe só o aqui. Então eu já motivo, né? A gente fala do dólar, a gente fala do euro, a gente fala de várias moedas de outros países, a gente mostra um mapa mundi. Então aquela criança, ela já sai daquele local, daquele pequeno local, ela já começa a ter uma visão macro, de uma forma lúdica, interessante, colorida, inclusiva. A cartilha tem criança cadeirante, a criança tem negro, tem mulher, tem menina, tem cabelo afro. Então, a cartilha é altamente inclusiva, né? Então, nesse primeiro capítulo, a gente já traz essa criança para um ambiente diferente. Então, ela já pode sonhar. A gente tem que fazer um agendamento de sonhos desde a infância. Já tem que ir sonhando, projeto da pensando. gente mesmo. Eu quero ser isso. Eu achei muito lindo o discurso do Daniel Munduruku, que ele é escritor. Sim. E ele disse que na aldeia dele, Munduruku, ele fez uma pergunta a várias crianças sobre o que elas queriam ser quando crescer. E várias responderam: quero ser avô. Olha que lindo. Porque o avô da cultura Munduruku é aquele que tudo sabe. Sábio. E a criança é aquele que tudo pode. Ah. Então a criança acha que tudo pode. Então ela quer ser o melhor de todos, quer digamos assim. Saber Maravilhoso, de tudo, maravilhoso. Né? Então quando a gente começa esse trabalho lá com a criança, a gente tem uma grande esperança e uma certa certeza de que daqui a algumas gerações o nosso mundo vai estar melhor. E por isso que é um projeto que traz a sustentabilidade, né? Então, quando eu vou para o capítulo 2, nele, a gente fala agora um pouquinho sobre os desejos, sobre como usar o dinheiro, desejo, necessidade. E aí vem o momento da frustração, Darla. Que é importante. Que é importante. Não posso ter tudo. Que ninguém gosta, né? Mas assim, é o que eu posso usar neste mês. Neste mês. Você tem que fazer o recorte temporal. Tem que fazer o recorte temporal. E para a criança isso é um desafio. E a gente precisa trabalhar isso de uma forma muito leve. Porque eu não vou cobrar de uma criança e querer que uma criança saiba o que é um orçamento. Não funciona assim, tem toda uma didática, né? Então a cartilha, eu escrevi a cartilha, mas a gente teve aí todo um apoio de psicopedagogo, de neuroeducador, de outros diretores do instituto. Então tá muito bonita, tá muito legal, muito direcionada realmente. E aí quando a gente traz essa frustração, a gente ameniza a frustração através de um planner dos sonhos. Então, a criança, a depender da idade, a gente não vai dizer, olha, é para 1 ano, é para 2 anos. Não, a gente trabalha com datas lúdicas, né? Então, qual o seu sonho para as férias? Quer dizer, meio do ano. Então, ela já tem. Qual o seu sonho para o Natal? E qual o seu sonho para o seu aniversário? Então, a gente vai trabalhando assim, a depender da idade, né? Pode ser para a semana, para o fim de semana, porque essa questão temporal depende muito, né,
da faixa etária. Então, a gente trabalha como usar o dinheiro no segundo capítulo, né? No terceiro capítulo, a gente traz a parte do emprego e da renda, mais focado lá na criança, que a gente fala sobre empreender. Então, muito bacana trazer essa visão para a criança de que ela não necessariamente, principalmente as mais vulneráveis, ela precisa ser um empregado, digamos assim. Não que seja ruim, mas ela pode ter o negócio dela também, né? Então, ela talvez, dada a própria pandemia, muitas pessoas precisaram empreender de uma forma muito informal, como eu já mencionei, ela já pode estar vendo o pai ou a mãe vender alguma coisa, e ela já vai entender como fazer isso de uma forma mais estruturada. Então, a gente fala um pouquinho sobre orçamento nesse capítulo, né, de uma forma bem legal. E no final, como eu já mencionei, o capítulo da gratidão e doar. Então, tá muito rico e a gente espera com isso, Neila, que como eu já mencionei, daqui a algumas gerações que a gente esteja muito melhor, porque já vai estar na base. Porque nós não tivemos essa temática, nós somos economistas, mas a gente não viu isso na faculdade, não. Você viu? Me conta. Não, finanças pessoais. Eu sou jornalista, eu estudei economia, no CAEM, num curso de especialização, né, para jornalistas. Mas, assim, Darla, o desafio hoje vai além da economia, né? Vai. É um desafio que eu acredito, pelo momento, é como um pós-guerra. Né? Eu traço muito um paralelo em relação ao que a gente está vivendo com o pós-guerra, porque é uma nova estruturação social que a gente está vivendo num mundo muito polarizado, em que tem que se trabalhar o respeito, né? Trabalhar a consciência, a educação, limites, né? Limites. Todos nós temos limites, né? Talvez seja uma nova base. Agora, eu queria que você falasse onde vai estar essa cartilha, né? Onde as pessoas podem ter acesso a esse conhecimento, né? Você falou de podcast, sim, pode ser... Sim. Onde é que as pessoas podem ter contato? Então, nas redes sociais do IBEF, você já tem acesso à cartilha, tanto no site como no Instagram, enfim, todas as redes sociais tem um linkzinho onde você acessa e tem lá todo esse material. Não tem só a cartilha, tá? A gente lançou um e-book também na época da pandemia, falando como preparar o seu orçamento, e a nova cartilha nós vamos lançar nos próximos dias, fiquem atentos. Lá tem a cartilha antiga, mas que tem um conteúdo riquíssimo, né? A gente só fez acrescentar mais alguns conteúdos. E ficar atentos nas nossas redes sociais. Lá nós divulgamos as ações, divulgaremos os podcasts, então vai ter muita coisa interessante. Muito bom, Darla. Só para fechar aqui, eu queria que você falasse um pouco mais de sustentabilidade, porque no mundo capitalista a gente quer comprar, quer tudo novo. Tem essa coisa do descarte que você disse, pode ser doado, né? Mas também pode ser vendido, não é? Pode ser repassado também como produto que você tem. Então, a sustentabilidade, quando a gente traz ela aqui para o nosso projeto, a gente pensa muito em como nos enxergar nesse meio, né? Como preservar, como trazer um olhar mais social para tudo que a gente for estar presente, né? E eu acho que você trouxe um aspecto muito interessante, né? Essa questão da reciclagem, né? Até mesmo nas roupas que a gente usa, o vender aqui... Objetos de casa. Então, isso ajuda, inclusive, no orçamento, né? E quando a gente traz a sustentabilidade também, linkando aqui as finanças pessoais e a educação financeira, o nosso objetivo também é falar de saúde e bem-estar, né? Porque a saúde emocional é algo que ficou muito claro com a pandemia, né, que é um gargalo, muitas pessoas adoecidas, né, e quando nós não estamos bem com as nossas finanças, claramente isso vai impactar de uma forma negativa nas nossas relações afetivas, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações religiosas, nas nossas relações com a gente mesmo. Então, educação financeira, finanças pessoais, ela se relaciona e se entrelaça com todos os aspectos da nossa vida. E por isso mesmo, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças está preocupado e diligente para contribuir com essa temática. É muito importante esse trabalho, até porque quando você fala em lista negra do SPC, eu acho assim um termo muito forte, pejorativo, né? Porque
muitas vezes a pessoa não fez nada, ela simplesmente passou por uma situação difícil, coisas imprevisíveis, Sabe às qual vezes. o olhar positivo que eu trago para isso, né? Como eu mencionei, eu gosto sempre de procurar um olhar positivo. Então, quando você está negativado, comece a pensar assim, ok, às vezes você fica com vergonha, o nome é algo muito importante, principalmente para as pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Só tem o nome, né? Então, assim, eu costumo dizer assim, quando você está negativado, quando você está inadimplente, quando está lá no SPC, pense assim, poxa, tem um lado positivo aí. O lado positivo é que alguém lhe deu crédito, alguém acreditou em você. E você não vai gastar. Mas você não conseguiu honrar. Então agora, vamos montar um plano para sair disso, né? Então o lado positivo é alguém acreditou em você, né? Que tal acreditar de novo e usar esse crédito de uma forma consciente? Né? Momentaneamente você está ali bloqueado e é necessário que esteja para que você consiga fazer um planejamento adequado para usar de uma forma que vai trazer felicidade, que é o último pilar. Pois é, e talvez o pilar mais difícil, né? Porque felicidade hoje é um conceito muito amplo, muito grande, né? Muitas pessoas acham inalcançável. Darla, as empresas quebram, devem. E normalmente tem um plano para que elas saiam dessa situação. As famílias, quando chegam numa situação de falência financeira, não tem esse plano para sair. Né? É difícil essa consultoria para sair dessa situação. Falta isso. O Desenrola, eu considero isso uma grande falha, né? Que poderia ser um plano de socorro, direcionamento para essas pessoas. Sim. Muito mais do que um perdão. Mais um direcionamento para que as pessoas consigam sair dessa situação, né, de falência financeira. Então, como você falou, né, a felicidade é algo muito mais amplo, né, e eu acredito que se torne algo mais desafiador para quem pensa que a felicidade é um fim, né, e eu gosto sempre de trazer como educadora financeira, que tem esse olhar mais comportamental, é que a felicidade ela não é um fim, né? Nós precisamos enxergar a felicidade e ver a felicidade no caminho. Se a gente não curte, não traz a felicidade para o que a gente faz durante, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum, né? Então, quando eu chegar, eu sempre vou ter outra coisa que eu estou motivada ou que eu quero conseguir. Então, nunca vou estar feliz? Não faz sentido. Né? Então, essa vida aqui terrena, material, é tão pequena, tão curta, né? Então, vamos curtir, né? Cada momento, cada jornada, cada desejo, cada plano, né? E quando você menciona essa questão de estar quebrado, né? De estar nas dívidas, que isso é desafiador, de fato é, e existe uma forma até um pouco mais simplificada, digamos assim, para sair disso. E a gente do IBEF, a gente tem um planozinho bem legal, né, que está nesse e-book, que já está nas redes sociais, mas a gente vai transformar ele em um dos podcasts, considerando aí 70 milhões de inadimplentes, eu considero que vai ser o primeiro podcast, né, como sair do vermelho. Olha, já tem aí a agenda. 4 passos de como sair do vermelho. Você quer o spoiler ou a gente fala? Por favor, o spoiler. Então, o primeiro deles é você... como eu sempre falo, trazer a consciência, né, e listar tudo que você deve. Porque o que acontece? A pessoa se vê tão desesperada que ela começa a receber aquelas ligações de cobrança, e aí ela atende e está muito confusa, e aí aceita uma forma de parcelar. Aceita sem nem saber o total, o montante da dívida, quantos credores ela tem. Então, listar todos os credores é o primeiro deles. Né? Depois que eu listo todos os credores, aí eu preciso o quê? Fazer um plano. Eu preciso ter um orçamento para saber quanto eu vou ter disponível para negociar. Então, só depois que eu vou negociar. Então, aí depois que eu tenho esse plano e sei, ok, fiz aqui, receita menos despesa, eu economizando bastante, eu tendo uma renda extra, eu vou conseguir R$200 aqui para começar a quitar todas as minhas dívidas. E aí, quando eu fiz lá o primeiro passo, que eu listei todos os meus credores, eu vou classificar esses credores. Como assim, Darla? Ainda tem isso? Tem isso sim. Porque eu tenho que saber quem eu pago primeiro. Esses 70 milhões de endividados não tem só um credor. Né? Então, ele deve
sei lá, uma concessionária de energia ou de água, deve um condomínio, deve uma parcela de uma escola, né? Então ele deve um cartão que está no rotativo, que é uma das maiores taxas de juros, o crédito, o cheque especial, que também é uma taxa de juros muito alta. Então, qual o critério que a gente usa? E esse critério vai mudando, ele é sazonal. Porque lá na pandemia, o principal critério era o quê? Era a alimentação, né? Então, assim, eu preciso ter ali o básico para que eu consiga sobreviver. O critério, assim, magno, digamos assim, eu preciso quitar o que tem a maior taxa de juros, porque isso daí é o que vai fazer eu ficar mais endividado. Então, teoricamente, o que a gente precisa quitar primeiro é rotativo de cartão e o banco. Né, o cheque especial, porque daí eu vou ficar com dívida muito maior. Elimina os juros, né? Reduz aí esses juros, né? Então, a segunda são o quê? São as contas de consumo. Eu não posso ficar sem energia, sem água, né? Eu preciso disso para sair, para viver, para trabalhar, né? Depois eu vou vendo aí qual que faz mais sentido a depender de como é a minha vida, né? Então, os principais são esses, maior juros, contas de consumo. E aí tem que ter cuidado também. Às vezes você deve um parente que, né? E bola pra frente, né? Bola pra frente. Fez isso, fez o planejamento. Aí o terceiro passo é que você vai negociar. A pessoa negocia logo sem nem saber de nada disso. Aí o que acontece? Não cumpre o acordo. Que é o quarto passo, é cumprir o acordo e ficar feliz porque você tornou-se adimplente novamente. Darla, muito obrigada pela sua participação, né? Sucesso nessa cartilha. Sucesso. Um grande trabalho, realmente. Vai ajudar muita gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. E o Economia fica por aqui. Na próxima semana, a gente tem um novo encontro. Até mais.